Fala galera do nosso canal e também querida turma do curso teológico, é uma alegria ter você aqui nessa videoaula. Hoje eu quero mandar um abraço especial e agradecer a você que está chegando aqui no nosso canal para aprender conosco um pouco da palavra de Deus. Nós estamos com a proposta nesse vídeo de falar sobre a quarta unidade do livro de hermenêutica, a arte da interpretação bíblica. Se você não conhece ainda o nosso trabalho e você não acompanhou as 3 primeiras aulas, eu vou deixar aqui no link da descrição para você clicar e assistir, aprender com as outras 3 videoaulas aí da hermenêutica, a arte da interpretação bíblica. Porém, o nosso vídeo hoje será um pouco mais curto, um pouco mais rápido, mais sucinto, pois nós vamos falar da linguagem bíblica e algumas figuras de linguagem. A minha intenção é refletir com vocês um pouquinho a respeito da correta interpretação dos provérbios que estão na Bíblia, também de algumas parábolas e algumas figuras de linguagem que nós precisamos compreender, que a Bíblia utiliza para comunicar a revelação ou as revelações de Deus para a humanidade. Quando nós falamos, e eu quero convidar você para vir para a lousa junto comigo, quando nós falamos sobre provérbios, costuma vir à mente das pessoas somente o livro de Provérbios. Porém, nós temos nos textos bíblicos vários ditos, vários provérbios. E os provérbios são nada mais, nada menos que expressões concisas e diretas acerca da vida humana no seu aspecto geral. Ou seja, provérbios são algumas frases e algumas verdades expressas nas Escrituras que revelam a sabedoria prática, que revelam aquilo que é expressão da sabedoria vivenciada. E aí nós temos vários tipos de provérbios nos textos bíblicos, além do maravilhoso livro de Provérbios. Por exemplo, se nós pensarmos, queridos, no Novo Testamento, nós temos aí, Lucas 4:23, nós também temos a expressão de 2 Pedro 2:22, que são provérbios extremamente conhecidos. Em Lucas, por exemplo, Jesus usou aquele provérbio médico, cura-te a ti mesmo. Era uma expressão do dia a dia, era uma expressão, um dito de sabedoria prática daquele período. Quando nós falamos de 2 Pedro 2:22, está lá aquela expressão que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada, mesmo depois do banho, tornou ao lamaçal. Estas eram frases da sabedoria popular comumente ditas no período do Novo Testamento. E são provérbios que não estão diretamente ligados ao livro de Provérbios. Na interpretação bíblica, é importante que você leve isso em conta. Olha, essa frase, essa expressão bíblica, será que ela era uma frase usual, cultural, daquele período, daquele povo, daquele local, daquela região? Isso faz toda a diferença. Um exemplo bíblico que eu queria citar aqui para vocês é quando Paulo fala lá a respeito da igreja de Corinto. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Era um provérbio que eles usavam, muitas vezes até de forma negativa, querendo justificar erros, pecados e práticas desagradáveis a Deus. Agora, isso é importante que você, leitor e intérprete das Escrituras, tenha em mente. Por quê? Porque um provérbio pode ser usado em um período, em uma época, sendo
uma verdade acerca da vida prática, porém, não deve se fazer doutrinas bíblicas em cima de frases que são provérbios. Isso é muito importante. Nós aprendemos aqui, nas outras 3 aulas da hermenêutica, que as doutrinas fundamentais, a fé cristã, do Evangelho de Jesus, precisam estar em toda a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. Agora, nós temos alguns cuidados que devem ser tomados na hora de interpretar os provérbios. Quais são eles? Primeiro, nós não podemos levar nenhuma frase, nenhum provérbio, nenhum ensino ali a respeito da vida prática como algo absoluto, no sentido de, olha, esse autor falou isso porque esse autor é muito importante, esse provérbio aqui vai ser sempre aplicado. Nós temos que ter um pouco de cuidado nisso. E um exemplo bíblico é quando o livro de Provérbios diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É importante entender que nós devemos ensinar a criança ou as crianças no caminho, junto com elas, porém, elas farão a sua escolha quando forem adultas, quando estiverem conscientes aí da sua condição. Então, são alguns cuidados que nós precisamos ter. Olha outro exemplo bíblico. Provérbios 31 fala a respeito da mulher sábia, e ali naquele texto, a mulher é uma empreendedora, ela é uma negociante, ela é uma dona de casa, ela é extremamente ativa. Agora, se nós levarmos ao pé da letra esse provérbio, será que nós não vamos correr o risco de dizer que a mulher que não tem absolutamente todas as características descritas ali, não é uma mulher sábia? Olha, irmão, eu li Provérbios 31, aqui estão várias características. Se essa mulher não tem todas elas, ela não é sábia. Não é isso que esse provérbio está ensinando. Ele está nos mostrando várias características da mulher sábia, características estas que, às vezes, uma mulher é extremamente apta em uma situação e menos em outra, e isso é extremamente comum. Vai da personalidade, da capacitação, da vocação de cada uma. Então nós temos que ter esse cuidado na interpretação, tanto do livro de Provérbios, quanto de provérbios bíblicos que aparecem em outras menções na Bíblia. Ok, pessoal? Se você tem ainda aí dúvidas sobre a interpretação dos provérbios, deixa aí o seu comentário, nós vamos conversar, vamos dialogar aí através dos comentários da videoaula, tá bom? Olha só, agora nós vamos avançar dos provérbios para as parábolas. Gente, as parábolas eram utilizadas desde o Antigo Testamento, pois quando o profeta Natã vai confrontar o pecado do grande rei Davi, o que nós vemos é a Bíblia utilizando uma linguagem de parábola. Agora, nós precisamos entender que a palavra parábola significa colocar ao lado. Então é sempre um sentido de uma metáfora, de um dito, de um ensino figurado. Lembra que nós aprendemos? Existe o sentido literal do texto bíblico e existe o sentido figurado, simbólico. As parábolas trabalham com uma linguagem figurada. Jesus vai expressar, através das parábolas no Novo Testamento, verdades, diga comigo aí na sua casa aí, ó, verdades espirituais e verdades morais. Logo, quando você estiver estudando, você estiver aí no estudo, mergulhado para compreender, para interpretar corretamente uma parábola da Bíblia, leve isso em consideração,
qual é ou quais são as grandes verdades espirituais e morais que esta parábola está te ensinando e me ensinando? Isso faz toda a diferença na interpretação de uma parábola. Então você não precisa ficar procurando aspectos alegóricos, pontas soltas nas parábolas, como por exemplo nós falamos aí nas outras aulas a respeito daquela interpretação equivocada que Agostinho faz da parábola do bom samaritano, querendo especificar ali os ladrões, o caminho de Jericó, a estalagem, o jumentinho, querendo dar um sentido espiritual para cada um dos pontos. Não há necessidade disso. O que você precisa se atentar é quais as grandes verdades espirituais e morais que as parábolas bíblicas estão nos ensinando. E para concluir a nossa videoaula aqui de hoje, eu queria trazer a vocês um tipo de linguagem que a Bíblia utiliza muito, uma figura de retórica para comunicar as revelações de Deus, que é chamada de hipérbole. É muito importante que você, intérprete da Bíblia, na hermenêutica, compreenda isso. O que é a figura de linguagem da hipérbole? É quando o autor bíblico, ou aquele que está falando e depois a Bíblia registrou, ele utiliza uma linguagem exagerada de propósito para dar ênfase ao que a Bíblia está ensinando. O exemplo clássico disso, Jesus disse que seria extremamente difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Não por conta da riqueza em si, mas pela confiança deles estar naquilo que possuem. E aí Jesus utiliza uma linguagem hiperbólica, quando ele diz assim, é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Existe um debate aí no campo cultural, na disciplina de maneiras e costumes, que você pode achar aí no canal, que tem a aula sobre isso. Digite aí maneiras e costumes, professor Micael, que você vai encontrar aqui no canal essa videoaula. Mas você, independente da forma que você queira interpretar, esse camelo sendo animal, a agulha sendo mesmo de costura, a agulha antiga de madeira da época, ou a agulha, um tipo de porta extremamente pequena e estreita que existia nos muros das cidades, independente do aspecto cultural que você queira interpretar. Jesus ali, sem dúvidas, está usando o tipo de linguagem de hipérbole para dar ênfase. Lembra quando o povo judeu não quis aceitá-lo? E ele disse, Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha que junta os seus pintinhos, eu quis cuidar de vós. O que Jesus está fazendo? Utilizando a linguagem, a figura de linguagem de hipérbole, exagerando no sentido, mas de propósito, para dar ênfase ao que a verdade bíblica estava ensinando. Tá bom, pessoal? Tem muito conteúdo além disso e nós vamos aí trazendo para vocês. Fique ligado, se inscreva no canal, lembre de curtir esse vídeo, deixe o seu comentário, dúvidas, perguntas e vamos juntos aprendendo mais da palavra de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Valeu!